Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dessignificou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir, e dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão voltará para vós. Permanecei nesta casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor com Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Pois se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que em vós se realizaram, há muito teria se convertido, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Assim no julgamento haverá menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevarás até o céu, antes até o inferno descerás. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa segunda-feira, nos encontramos com Jesus enviando os seus 72 discípulos em missão. Mas antes de enviá-los, ele diz: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Também nos pede para pedir operários para a colheita. E Deus ouve a nossa oração. Deus nunca deixa de enviar pessoas nos momentos de necessidade. Desde o Antigo Testamento vemos isso. Quando o povo precisa, Deus chama e envia os profetas, envia pessoas para cuidar do seu povo. Nunca deixou o seu povo ser como ovelhas sem pastor. E talvez a pergunta que hoje brota é: se Deus sempre chama, por que então talvez parece que estamos com tanta crise vocacional, temos tanta dificuldade de termos meninos no seminário, meninas no convento? Por que será que parece que tudo está tão difícil? Rezamos e fazemos campanha, e rezamos terço e dezena antes das missas, e rezamos. O que será que está acontecendo? Creio eu, queridos irmãos e irmãs, que sempre devemos sim continuar pedindo a Deus para que envie operários para a sua messe. Mas hoje, em um mundo em que estamos vivendo uma grande dificuldade de assumir realidades, assumir compromissos, precisamos pedir para Deus que não apenas chame, mas também encha de coragem os corações chamados para que possam dizer sim. Eu acredito que Deus tem chamado muitos jovens. Talvez Deus tenha chamado você que está nos acompanhando neste momento. Acredito que Deus tem chamado muitas meninas para entrar no convento. Talvez você. Deus tem chamado muitas pessoas para ajudar na sua igreja, em uma catequese, em uma pastoral do batismo, em uma pastoral familiar, em uma PASCOM. Acredito que Deus tem chamado muito, mas pode ser que nós, por medo ou por tantas coisas, não estamos correspondendo a esse chamado.
Que possamos, queridos irmãos e irmãs, dobrar os joelhos, pedir que o Senhor envie mais operários para a messe, mas que Ele encha de coragem para dizer sim àqueles corações que são chamados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.